Para darmos sequência ao nosso evento, eu gostaria nesse momento de convidar para que suba ao palco o idealizador e mentor do Instituto Brasil Digital e atualmente também conselheiro e presidente executivo do Instituto, que é o nosso Francisco Soetl. Francisco, uma salva de palmas, por favor, e ele apresentará a nós o realizado até o ano de 2023 e o que resultou do trabalho de planejamento para 2024 a 2029. Francisco, bem-vindo, a palavra é sua. Bom, o meu desafio hoje é transmitir para vocês em 10 minutos a síntese de uma jornada de 24 anos, a jornada da inovação e da transformação digital, apresentando os melhores momentos das 5 temporadas vivenciadas pelas pessoas e pela sociedade. Qual capítulo estamos vivenciando neste momento? O que estamos realizando juntos para garantir a qualidade de vida das pessoas e da sociedade? Que estamos experimentando em termos de reflexos dessas tecnologias em nossas vidas. Então, para tanto, vou utilizar da metáfora que a gente tem das séries de TV, suas temporadas e capítulos. Vamos repassar a aplicação das tendências. Espera que faltou uma coisa aqui. Faltou o passador de slides, por favor. Vamos repassar a aplicação das tendências antecipadas, como elas foram praticadas, e nossa gratidão e reconhecimento para as pessoas que estão construindo e deixando esse legado para a sociedade. Na primeira temporada, vivenciamos a aplicação das tecnologias digitais na educação, quando foram compartilhadas por meios do Congresso e-Learning Brasil e reconhecidas nas 10 primeiras edições do Prêmio e-Learning Brasil. Gratidão aos representantes da BRH São Paulo, do Banco e da Fundação Bradesco, nossos apoiadores de primeira hora. Em destaque nessa imagem, gostaríamos de citar aqui a dona Denise Aguiar e o Nivaldo Marcusso, ambos da Fundação Bradesco, e o Fernando Lima, da BRH São Paulo. Como legado, foram publicados os livros, além do e-learning, que apresentou como que as tecnologias digitais potencializaram o aprendizado e o desenvolvimento de talentos e consolidamos o que nós chamamos do modelo 70-20-10 de Mark Rosenberg. E o outro livro, 25 melhores práticas em aprendizagem e desenvolvimento de talentos, do autor Nick Van Damme, que destacamos como palestrantes da 11ª edição do Congresso. Na segunda temporada, vivenciamos a evolução da contribuição do aprendizado, buscando a melhoria de desempenho das pessoas e a potencialização dos resultados nas organizações, cujas práticas foram compartilhadas durante 8 edições do Congresso e-Learning e Performance Brasil. E, obviamente, publicações reconhecidas das edições do Prêmio e-Learning Brasil. Gratidão aos representantes aqui da BRH São Paulo, do Banco e da Fundação Bradesco, que permaneceram no apoio, e os representantes da DVB, apoiadores neste período. Em destaque, nesta imagem, o senhor Luiz Carlos Trabuco Capi, patrono da edição comemorativa de 10 anos do Prêmio e-Learning Brasil, e Miguel Ignácios, que na época, era o presidente da DVB. Como legado deste período, a gente tem o anuário do e-Learning Brasil, com o registro dos principais momentos do Congresso, do Prêmio, e o e-book Viabilizando a Alta Performance em ações recomendadas para a melhoria do desempenho, do resultado das pesquisas que foram feitas. Partindo para a terceira temporada, influenciada pelo crescimento exponencial da transformação digital global, sob a coordenação do Movimento Brasil Competitivo, representantes de 16 organizações, entre elas aqui presente a SAP, a IBM, Microsoft e a Micropower,
foi elaborado o manifesto Criando um Brasil Digital para Todos, entregue em setembro de 2016 aos ministros-chefes da Casa Civil e ao MCTI, e inspirou o desenvolvimento da primeira estratégia brasileira para a transformação digital. Gratidão aos representantes dessas 16 organizações que contribuíram com a elaboração deste manifesto. Dentre eles, hoje aqui presentes, a senhora Cristina Palmaca, representante da SAP, presidente da SAP para a América Latina, e eu, Andrei Gutierrez, representando na época a IBM, e ao Rodolfo Fischer, também à época representando a Microsoft. E a Milka, minha esposa, Daniel, Michel Mussolini, Soelto, meus filhos, e Denis Renato da Costa, que me sucederam na Micropower, permitindo assim que eu pudesse me dedicar a esta nova missão. Destacamos nesta imagem o Dr. Jorge Gerdau, pela sua dedicação na construção de um país mais justo, competitivo e inclusivo, desde a época e ainda hoje, presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, do qual também participam o senhor Elcio Aníbal de Luca e Wilson Ferreira Júnior, que ocupam simultaneamente a presidência no período do Conselho de Notáveis do Instituto, antecedendo, portanto, ao tenente brigadeiro Damasceno. Como legado, foram publicados o Manifesto, Criando um Brasil Digital para Todos, com as ações sugeridas para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento de pessoas e da economia digital. A primeira versão da E-Digital, Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, tinha 100 ações estratégicas distribuídas em 9 eixos, 4 estruturantes e 5 habilitadores. Na quarta temporada, em seu primeiro capítulo, iniciaram-se as interações com o governo federal para garantir a operacionalização da E-Digital, para que ela não fosse uma estratégia de prateleira, né? Fosse ativa. E com isso, trabalhamos para a reconstituição do CIT Digital, Conselho Interministerial para a Transformação Digital, com a publicação do Decreto 9804 de 2019, e a retomada dos trabalhos desse Conselho, na publicação dos resultados do ciclo 18-21, deu um trabalho danado para eles publicarem isso, mas publicaram, e a sua revisão para o ciclo 22-26, que foi feita pelo MCTI. Em paralelo, a partir de 10 de março de 2020, contando com o apoio dos ministros Paulo Guedes, da Economia, e o astronauta Marcos Pontes, do MCTI, e do secretário Paulo Alvim, foi constituído um grupo de trabalho com 7 integrantes que, apesar da pandemia, as suas ações permaneceram ativas. No segundo capítulo, dessa temporada, este grupo cresceu de 60 integrantes no início, as organizações das 4 hélices, a tripla hélice da inovação e mais a sociedade, e nós desenvolvemos juntos, de forma colaborativa, o que nós chamamos do Ecossistema Brasil Digital em Ação, com seus 5 pilares e 23 fundamentos, objetivando capacitar e empoderar as pessoas para que elas atuem nos negócios digitais ou nos governos digitais, consolidando a economia digital para melhor atender às demandas da sociedade. Isso resultou na publicação do primeiro Manifesto Brasil Digital, em setembro de 2020, chamado Brasil 5.0. Nesse terceiro capítulo, este grupo cresceu de 60 para 117 conselheiros, que passaram a se chamar assim, não mais representantes, que aperfeiçoaram o seu conteúdo, e em fevereiro de 22 foi publicada a primeira versão do que chamamos do Manifesto Brasil 6.0. Com o mapeamento de 60 tecnologias digitais habilitadoras, realizado pelos nossos conselheiros aqui presentes, Alexandre Del Rey, Marco Lauria, Ney Grando e Renato Grau, e com a consolidação do que nós chamamos da governança ESG, que harmoniza a tripla hélice da inovação com a quarta hélice, que é a sociedade, completaram-se, então, as 4 dimensões
que compõem o que passou a se chamar Brasil Digital para Todos, que em outubro de 22 foi publicado, então, o primeiro manifesto Brasil Digital, momento em que, da qual inicia-se aqui o 4º capítulo, que a seguir apresentaremos. Como legado, além desse acervo, foram publicados nesse período as atualizações dos e-books, Manifesto Brasil Digital, consolidando os fundamentos do movimento, o PDI da pessoa protagonista, com 343 ações, atividades de desenvolvimento, classificadas no modelo 70-20-10, as experiências de sucesso de 66 organizações, respectivamente alinhadas às 4 dimensões que nós mencionamos, o ecossistema Brasil Digital, a e-digital e a governança ESG, por meio da aplicação das tecnologias digitais habilitadoras, estas que definem a fronteira daquilo com o qual a gente tem trabalhado no Instituto. Destacamos nesta imagem os professores Gustavo Donato, pelas suas contribuições na estruturação da governança do Instituto Brasil Digital, representando os 64 conselheiros, e Ari Bueno, representando os conselheiros, curadores e coordenadores regionais pela expansão do movimento para 10 regionais, que hoje compõem o que chamamos do Sistema Nacional dos Ecossistemas Brasil Digital em Ação, comunicar e colaborar para realizar, como mencionou o comandante Damasceno. Isso aconteceu na edição de 2019. Tá? Aqui nós temos, então, uma imagem desse nosso ecossistema. Bom, e assim, completamos as realizações desses 24 anos e respectivos legados. Aqui é o instrumento que nós usamos. Nós temos aqui os nossos presidentes, curadores dos ecossistemas regionais. Nós usamos esse instrumento para acompanhar a realização de tudo aquilo que a gente tem de objetivo e de desafio. Sempre a gente tem, nesta imagem, então, 13 atividades prioritárias, ali em verde, para atender 4 objetivos finalísticos: governança, pessoas protagonistas, economia digital e comunicação, com seus respectivos indicadores em cada uma das 6 temporadas anuais, até 2029. Em governança, com foco interno, no Instituto Brasil Digital, o Movimento Brasil Digital para Todos e o Sistema Nacional dos Ecossistemas, para que a gente garanta uma uniformidade de ações a nível do território nacional, e também, interação com seus, e a nível externo, as ações de interação com os principais interlocutores das 4 hélices que compõem o que nós estamos chamando da rede de inovação e transformação digital que está em formação. As realizações coletivas é o que são o nosso objetivo. Nosso país, infelizmente, cada um quer reinventar a roda à sua maneira. Nós temos que começar a aprender, temos que aprender a compartilhar, porque se compartilhar, a gente potencializa resultados e minimiza investimentos. Ainda com o foco externo, contando com as contribuições do nosso conselheiro, Rodolfo Fischer, que atua como presidente de Relações Institucionais do Instituto, foi criada, a nível do Conselhão, a Comissão de Tecnologia, Inovação e Capacitação Digital, reportando-se, portanto, ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Rodolfo, por gentileza, me ajude aqui contando um pouco do que se espera com os trabalhos dessa comissão, que entendemos dará continuidade às interações que nós temos feito com o governo federal. Francisco, muito obrigado. Eu vou falar rapidamente. Acho que foi um ponto importante dentro do Conselhão a abertura dessa comissão ligada à tecnologia, inovação e transformação digital, porque permitiu, dentro do Conselhão, um grupo de pessoas poderem realmente entender o desafio que é gerir a tecnologia, a transformação
digital dentro de um país como o Brasil, devido às suas dimensões. Então, foi muito importante essa decisão e focamos em alguns eixos, propriamente dito, que é justamente a parte de infraestrutura, a parte de educação, a parte de modelos de negócio e o fomento à inovação, para que a gente assegure que toda essa gestão de tecnologia aqui no nosso país, ela seja realmente focada na parte do desenvolvimento socioeconômico da nossa nação. Então, muito obrigado, Francisco. Obrigado, Rodolfo. E eu gostaria de chamar agora o professor Gustavo Donato, que nos ajudou em toda essa transição do Instituto Micropower para o Instituto Brasil Digital, para que a gente possa, então, deixar isso como um legado para a sociedade. Professor Gustavo. Obrigado, Francisco. Eu acho que é muito importante nós comentarmos isso com todos que estão aqui presentes hoje, porque essa transição foi motivada para que nós alçássemos o Instituto para um novo patamar, para que ele ganhasse uma identidade ainda mais própria e próxima da sua missão, da sua visão de futuro, e ganhasse um aparato de governança profissional e próximo das melhores práticas que nós costumamos utilizar nos conselhos das organizações e mesmo com altos executivos, e que tem a oportunidade também de lecionar lá na Fundação Dom Cabral. Então, ao longo desses últimos 4 anos, nós notamos um crescimento das atividades muito intenso, e em conversas com o Francisco, ficou evidente que esse crescimento não seria sustentado se nós não organizássemos uma governança de maneira bem profissional. Então, eu recebi o honroso convite do Francisco, nosso mentor, para assumir a presidência do Conselho Deliberativo, depois de a governança ter sido criada, e nós trabalhamos desde o início na criação do estatuto, do conselho, da figura e realmente das atribuições e responsabilidades dos conselhos consultivos, conselho de notáveis, a criação de uma diretoria executiva, hoje exercida pelo Francisco como presidente executivo do Instituto, e assim nós pudemos ajudar a estruturação para o crescimento das atividades do Instituto, que vem tomando uma característica cada vez mais nacional e de grande impacto. E assim como nosso amigo Rodolfo tem tido a oportunidade de levar as tratativas para o Conselhão, nós temos tido a oportunidade de representar o pensamento do Instituto no B20. Tive a honra de ser escolhido para integrar o B20, e eu estou no Task Force de Digital Transformation e elaborando junto de uma equipe lá as sugestões do Brasil para a articulação com o G20. E nós estamos levando o nome do Instituto Brasil Digital, assim como sua filosofia, sempre pensando nas nossas pessoas e no desenvolvimento da sociedade. Francisco, agradeço novamente pelo convite, sigamos trabalhando juntos, devolvo a palavra. Em pessoas protagonistas, no curto prazo, curto e médio prazos, nós estamos trabalhando na capacitação e no empoderamento dos fundamentos do movimento Brasil Digital, de modo que a Academia Brasil Digital, aqui hoje representada pelo professor Afonso Braga, nosso reitor da academia, e completados com as ofertas mapeadas pelos ecossistemas regionais. Então, nós estamos mapeando o que tem sendo oferecido no mercado para a capacitação de pessoas, preferencialmente de forma gratuita. E, como ação estruturante, estamos consolidando, assim como fizemos quando desenhamos a primeira Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, na primeira Estratégia Brasileira para a Educação e Capacitação Digital, que tem em seu núcleo a lei, na verdade, já então promulgada em janeiro de 2023, que é a Lei 14.533, que instituiu o Plano Nacional de Educação Digital, que será complementada com as ações para consolidar a capacitação e atender as demandas do mercado pelos especialistas de TI. Em economia digital, o foco é mapear e estimular o compartilhamento das experiências de inovação e transformação digital entre as organizações privadas, públicas e da sociedade, identificadas pelos ecossistemas que já estão hoje na região sul-sudeste instalados, e promovendo dessa maneira a elevação do nível de maturidade das organizações, das pessoas, e otimizar, como eu disse, os investimentos. Em comunicação, potencializar então o tema comunicar e colaborar para realizar. Comunicar é o que a gente procura fazer, identificar e comunicar. Colaborar é o que nós estamos estimulando que seja feito, que pouco é feito pelas organizações do Brasil, para que isso tudo tenha melhores realizações.
nem utilizando, portanto, as mídias sociais, como o YouTube e o LinkedIn. Então, era isso que eu queria transmitir para vocês. Agradeço imensamente por vocês terem me ouvido, esses 10, 12 minutinhos, mas foram 24 anos de muita dedicação, de muito trabalho, e que a gente, com muito, muito orgulho, deixa como legado para o nosso país. Muito obrigado.